Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev to Cruz. Eu sou o Cruz e hoje a gente vai ver como a gente faz animações no React Native de forma simples. E também, para você me deixar animado para fazer as minhas animações, eu preciso que você deixe o curtir e o se inscrever nesse canal aqui, cara, vai me ajudar pra caramba. Então, bora pro vídeo. Bom, antes da gente ir aqui com a mão na massa, a gente vai ver um pouquinho da documentação, vai ser bem rapidinho, só para vocês saberem o caminho aí para vocês chegarem nessa API, tá? Lembrando que animações no React Native, a API Animated, ela é nativa do React Native, então a gente não precisa estar instalando nenhuma biblioteca para utilizar, tá? Então é só a gente ter aí um projeto rodando que a gente já está conseguindo utilizar o Animated. Então essa daqui é a API do React Native, tá? Aqui a gente tem a documentação que fala tudo. E eu sempre gosto de bater no ponto que sempre que você quiser uma informação, é importante olhar na documentação. A documentação, ela tem tudo que aquela tecnologia tem, todas as gamas de possibilidades, tá? Então é sempre importante a gente criar o hábito de ver a documentação. Então aqui na documentação a gente já tem um exemplo bem simples aqui de um fade in, fade out. Tem algumas coisinhas aqui falando, mas eu não vou entrar muito na documentação, é só para mostrar para vocês o caminho aqui para chegar nessa documentação, tá? Aqui no próprio React Native a gente já consegue chegar nela. Então vamos aqui para o nosso projeto. Eu estou com um projeto rodando aqui que ele não tem nada, como vocês podem ver. Ele é só, não instalei nada assim de dependência, só um pretty e um slint ali. E a gente vai começar a codar aqui a nossa animação nele. Primeiramente, eu vou importar o nosso Animated, tá? Então como vocês podem ver, ó, ele já importou aqui em cima no React Native. E eu vou chamar um View. Vou mostrar aqui na documentação para vocês os componentes que podem ser animados nativamente, tá? Então aqui a gente tem uma lista de componentes que pode ser animado, que é o Image, Scroll View, Text View e Flat Lists e Section List, tá? Então esses componentes aqui a gente consegue dar um Animated ponto e qualquer um desses componentes aqui, como por exemplo Scroll View ou qualquer um outro daquela lista lá. Então eu vou ficar com o meu View aqui, eu vou copiar esse Style aqui e eu só vou mudar para View Animada, tá? Eu vou colocar os nomes em português para facilitar a compreensão aí da didática com vocês, tá? Então eu vou criar aqui um dos estilos, esse Animate View Animada. E eu vou formatar aqui um pouquinho o nosso CSS. Eu vou colocar um head aqui. Vou chamar um width de 200 e um height de 50. Tá? Deixa eu minimizar isso aqui. E aqui a gente já tem a nossa view aí vermelha aí da forma que a gente precisa para começar a animar. Então agora a gente vai entrar necessariamente ali nos valores que a gente vai precisar colocar para animar isso aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma referência, tá? Então eu vou chamar de fade. E eu vou chamar o useRef, que é um hook do React, tá? Ele basicamente cria uma referência ali, um valor que ele persiste ao longo da vida ali da minha aplicação, do ciclo de vida. Tá? E aqui dentro eu vou criar o new animated.value e inicialmente eu vou colocar 0, tá? E aqui eu vou dar um ponto current, certo? Aqui eu estou criando o valor que a gente vai utilizar para animar o nosso container ali dinamicamente, tá? Agora a gente precisa criar aqui um valor no animated.view, no estilo dele, para a gente conseguir enxergar essa animação na nossa tela, tá? Então a gente criou um array de estilos aqui, eu vou criar um outro estilo aqui com opacidade, e o valor dessa opacidade vai ser o fade, esse valor que eu criei aqui em cima, tá? Lembrando, se eu salvar aqui, o meu container vai desaparecer. Por quê? Porque o fade inicialmente ele tem um valor de 0, então a opacidade está 0, ou seja, o container está invisível. Agora a gente vai começar a criar a nossa função para animar e fazer gerar esse container na nossa tela
com a animação de fade, tá? Então eu vou criar aqui uma função chamada fade-in. Ela vai ser igual a uma função. E a gente vai chamar o animated .time, tá? Vou mostrar aqui para vocês na documentação, rapidamente, que existem alguns outros métodos que a gente pode utilizar, que é o decay, spring e time, tá? Normalmente o time ele resolve muitos problemas de animação, tá? Só se a gente quiser algum tipo de animação um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais personalizado, a gente vai de spring ou decay, mas normalmente eu vou de time e resolve grande parte dos nossos problemas. E olhando aqui, ó, clicando, a gente pode ver um pouquinho melhor como cada um funciona, tá? O decay, aqui ó, a gente tem a velocidade, desaceleração e algumas outras propriedades aqui que a gente pode passar. E todos eles é a mesma coisa, tá? Time, o spring e o time também. Aqui no nosso caso a gente vai utilizar o time porque, como eu disse, ele resolve grande parte do nosso problema. Agora, a gente precisa colocar a nossa animação em si. Primeiramente, a gente precisa passar o valor que a gente quer alterar, que no nosso caso aqui é o fade. Eu dou uma vírgula e passo as informações da animação que eu quero passar. Então, eu dando um Ctrl espaço aqui, eu consigo ver o que eu posso colocar aqui nos valores. Então, toValue é o valor que esse fade vai migrar, no caso, né? Então, aqui eu vou colocar 1, certo? Aqui eu vou colocar o Use Native Driver como True, para usar os drives nativos. E a duração eu vou colocar em milissegundos, tá? Então, eu vou colocar 2000, que significa 2 segundos. E no final aqui eu preciso dar um Start, tá? Que é para começar a minha animação. Então, a minha animação está criada. Aqui embaixo do meu container, deixa eu minimizar aqui para vocês verem o emulador. Embaixo do meu container eu vou criar um button. Esse button vai ter o title de fade. E o onPress ele vai chamar aquela função fade-in, tá? Vamos ver como isso fica? Então aqui a gente tem o nosso botão. Quando a gente clica, o container ele aparece ali de acordo com as configurações que a gente colocou na nossa função de fade-in. Bem simples, né? Mas Cruz, só isso aí que dá para fazer? Por exemplo, aqui no fade eu só tenho um número, é um número 0, opacidade é 0. Mas, por exemplo, se eu quiser rodar o meu container, por exemplo, aí eu teria que colocar o graus em uma string, né? Então aqui o valor não daria muito certo. Eu consigo fazer algo para contornar isso? Consigo. Então eu vou criar uma outra constante aqui, o rotate, com o nome de rotate, fade, e eu vou utilizar um interpolate, que já a gente vai conseguir enxergar bem o que isso faz. Interpolate nada mais é do que entra um valor e a gente retorna outro de acordo com o valor que entrou. Então, por exemplo, a gente tem um input range, que ele é um array de valores. Então, os valores de input são 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque 0 é o valor inicial do fade e 1 é o valor final que eu utilizo aqui na minha função. Então, ele só pode ser 0 e 1. E o meu output, ou seja, o valor que eu vou que eu vou gerar quando esse valor for 0 e esse valor for 1, quando o fade for 0 ou o fade for 1, o output vai ser, inicialmente aqui eu vou botar 0 graus e 30 graus, certo? Então esse rotate aqui, quando o fade for 0, ele é 0 graus. Quando o fade for 1, ele é 30 graus, tá? Então a gente pode começar a utilizar aqui. Eu vou criar uma outra propriedade aqui de CSS, que ele vai ser o rotate, que vai ser rotate mesmo, que eu botei o mesmo nome, certo? Vamos ver como isso fica? Deixa eu reiniciar aqui e vou dar o fade. Olha que legal. Então, ele vai de 0 a 1, o fade, em 2 segundos, fazendo esse movimento ali de animação.
E paralelamente a isso, o rotate, quando o fade é 0, ele é 0 graus, e quando o fade é 1, ele é 30 graus, então ele anima também a rotação, tá? Cruz, se eu quiser voltar esses valores para o valor inicial, eu consigo? Consigo. Vamos criar uma outra função aqui para fazer isso. Eu vou chamar de fade out. Fade out. Vai ser uma função que ela vai ser bem parecida aqui com essa daqui. Então eu só vou copiar e colar e mudar os valores. Aqui o toValue vai ser 0. Que antes ela era 0, foi para 1 e agora vai ser 1 e vai para 0. Então eu vou criar um outro botão aqui. Vou chamar o fade out e vou dar o nome dele de fade out. Então quando a gente clica no fade out, ele volta ao estágio inicial. Fade in, ele vai para esse estágio. Beleza, Cruz. E se eu quiser fazer uma sequência, eu consigo migrar dois valores ali de animações? Consigo também. Vamos ver como isso fica? Eu vou criar uma outra função aqui, const sequence, vou chamar de sequência. E a gente vai chamar o animated.sequence, que ele junta ali valores de animações, tá? Então, ele recebe um array. Eu vou copiar e vou colar isso daqui. Não, na verdade, é sem o start. Então, eu vou copiar antes ali do ponto do start. Então, essa é a primeira animação. E essa é a segunda animação. E no final disso, do sequence, eu dou um start, certo? E eu vou criar um novo botão aqui, chamado sequência. Sequence, tá? Então, vou reiniciar aqui para a gente ver como isso fica. Então, clicando no sequência, ele faz o primeiro movimento, depois volta para o estágio inicial. Certo? Bem bacana, né? Se eu quiser deixar isso em loop, por exemplo, fazer ficar indo e voltando, eu consigo? Consigo, eu tenho ferramenta para isso no Animated. Então, vamos ver como isso fica. Eu vou criar um const loop, que vai ser o animated, animated.loop. Ele vai receber uma animação que vai ser a nossa sequência. Eu posso até copiar aqui. Deixa eu copiar aqui. Ele vai receber essa nossa animação e no final a gente dá um start, certo? Então eu vou criar um outro botão aqui com o nome de loop. Vai ser loop. E clicando no loop, vamos ver como isso fica. Então ele foi, voltou e foi de novo. Então ele vai ficar nisso aqui para sempre. Legal, né? Tem muitas ferramentas, tem muitos artifícios aí para a gente utilizar na nossa animação. E lembrando, a animação é sempre algo importante na nossa aplicação porque facilita muito a experiência do usuário, melhora a experiência do usuário, tá? Então é sempre importante a gente criar animações ali inteligentes para deixar intuitivo o nosso aplicativo. E abrindo aqui a documentação, a gente vê que não se limita aqui no que eu falei nesse vídeo. Claro, tem várias coisas aqui em animações. Eu poderia, por exemplo, parar a animação com algum clique, alguma coisa. Eu poderia fazer a animação ali, ficar em um loop mais sequenciado ali. Aqui, ó. Ele tem o Loop Animation Config, interações aqui, esqueci a palavra aqui. Então, -1 é o default, que significa infinito, mas eu poderia fazer 5 vezes, por exemplo, a interação. Então, são diversas possibilidades que a gente tem aqui na animação e é algo bem simples, é nativo do React Native, do próprio React Native, e é bem simples de a gente escrever o código, como vocês viram aqui. Tem também o paralelo, duas animações em paralelo. Você pode adicionar uma animação à outra. Eu mostrei aqui uma forma bem simples de fazer animação. São exemplos práticos ali que resolvem grande parte dos nossos problemas aí no dia a dia. Vocês viram ali que no nosso exemplo a gente poderia fazer muita coisa ali ainda. E eu desafio aí você a criar alguma animação aqui que eu não mostrei aqui.
para você treinar e ver as diferenciações na animação, tá? É bem bacana, é bem legal fazer isso para acelerar o nosso aprendizado ali com uma certa tecnologia. E o Animated ele é bem simples de usar, como vocês viram aqui, é bem tranquilo e resolve muitos problemas nossos com experiência do usuário, tá bom? Então por isso é hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para ter mais vídeos como esse aí no seu feed do YouTube. Valeu!